Fala galera! Mais um dia, mais uma sessão de cash game aqui no Resorts World. Eu diria que dos 40 dias que eu passei em Vegas, eu joguei pelo menos metade das vezes aqui. E esse cassino é definitivamente um dos meus lugares preferidos de Las Vegas. E o episódio de hoje foi o vlog com mais visualizações no nosso outro canal em inglês, que é o Poker Profit. Mas antes disso, enquanto vocês veem algumas imagens em Las Vegas, eu tenho dois recados importantes para vocês. O primeiro recado é pra galera que comprou o meu e-book, mesmo sendo em inglês, o The Profitable Poker Player, 6 princípios para o sucesso no poker. E como eu imaginei que alguns de vocês teriam dificuldade de entender 100% do conteúdo do livro, eu mandei pessoalmente um e-mail para cada uma das pessoas que compraram, dizendo que eu vou disponibilizar a versão em português do e-book e do audiobook desse livro de graça. Então todos vocês que comprarem a versão em inglês do meu e-book, todos, sem exceção, vão ganhar também a versão de graça em português. E o segundo recado é porque eu sei que muitos de vocês não estão nos Estados Unidos, mas têm vontade de jogar poker contra a galera de lá. E vocês podem fazer isso jogando online nos mesmos clubes que eu jogo, no Clube GG e no Poker Bros. A maioria dos jogadores desses clubes são americanos e, como vocês já devem saber, a galera de lá tem muita grana e a maioria joga por hobby e eles acabam perdendo um monte de dinheiro pra quem se importa. Então, caso vocês queiram entrar nesses clubes e testar o jogo de vocês contra essa galera, clique no primeiro link da descrição para saber mais sobre os jogos nesses clubes online. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar no WhatsApp que a minha equipe vai responder todos vocês. O Resorts World também é o cassino mais novo da Strip de Las Vegas. A Strip de Las Vegas é a rua principal da cidade e eles souberam aproveitar bem isso porque eles têm as mesas mais tecnológicas, as melhores estruturas, as comidas do Resorts World são maravilhosas. Aqui é o meu cassino preferido para comer em Las Vegas, fácil, e eu gasto dinheiro nesse lugar com muito prazer porque eles merecem, e tudo que eu tô falando aqui é somente a verdade. E seja bem-vindo ao Poker Profit Vlog, o primeiro vlog do mundo criado para te ajudar a ser o melhor jogador de poker. Eu vou jogar um 3 hoje, agora é uma terça tarde. Eu entro com 400, que é o buy-in máximo do jogo, e a primeira mão eu tô no low jack com 10 e 8 naipado. Dois jogadores limpam antes de mim e eu aumento para 16. Se eu entrar nessa mão, eu vou entrar aumentando, porque se eu só der limp, igual os caras na minha direita, as outras pessoas talvez aumentem em posição e eu vou me encontrar numa situação difícil com 10 e 8 naipado. Enquanto isso, eu prefiro aumentar e já demonstrar força para não dar a oportunidade desses caras em posição me explorarem. Todo mundo folda atrás de mim e só um dos limpers paga. A gente vai heads up para um flop que vem 10, 9 e 8 Rainbow. Ele dá check para mim e eu vou apostar com certeza aqui. A gente tem uma mão muito forte, mas ela acaba sendo frágil contra mãos que tenham duas pontas, tipo valete ou 7. Eu aposto 22, que é mais ou menos 50% do pote. Ele desiste e a gente ganha a primeira mão. Próxima mão eu tô no botão com dama valete naipado. O low jack aumenta para 12 e um cara na minha direita paga. Aqui do botão eu poderia tanto ir de call ou aumentar, mas como eu tô no início da minha sessão, eu gosto de criar uma imagem de uma pessoa loose e agressiva na mesa. Uma pessoa que vai apostar muitas vezes e etc, para quando eu tiver um jogo muito bom, eu consiga extrair muita ficha. Então, mesmo que muitas das vezes eu vá só pagar aqui do botão, nessa vez eu prefiro tribetar. Então eu tribeto para 50, todos eles desistem e eu ganho a mão sem pagar rake. Porque a maioria dos cassinos de Vegas não cobram rake pré-flop, o que me incentiva a tribetar mais vezes pré-flop, porque as pessoas vão desistir e eu vou ganhar a mão sem ter que pagar o rake. E geralmente os rakes dos cassinos em Vegas é 10% limitado a 6 dólares. Então se o pote tiver 60 dólares, eles vão tirar 6 dólares. Mas se o pote tiver 500 dólares, eles também vão tirar 6 dólares. Eu mudo de lugar para pegar uma imagem melhor na mesa. Próximo mão eu tô no hijack com 10 valete off, uma pessoa limpa antes de mim e de novo eu tô numa mesa nova. Então eu vou querer construir uma imagem de luz agressiva para mim. Então eu vou entrar aumentando essa mão, sendo que muitas vezes eu vou simplesmente desistir com 10 valetes daqui, mas nesse caso eu aumentei. O limper paga e a gente vai heads up para um flop que vem 10, dama 6, rainbow. A gente tem par médio aqui com um kicker decente. Ele dá check para mim e eu acredito que a maioria das vezes eu vou estar ganhando aqui, então eu vou apostar para proteger minha equidade. Eu sebeto para 20 e ele paga. O turn é outro 10 e ele tem só 43 restante no stack dele. Então, como o SPR é Stack to Pot Ratio, como o SPR tá tão baixo, eu prefiro dar check behind e dar uma chance para ele apostar no river e blefar, de repente, se ele sentir fraqueza em mim. O river é uma carta que não muda nada, um 5 de paus, ele dá mesa de novo e agora eu vou botar ele all in, é isso que eu faço. Ele desiste, a gente ganha essa mão. Próxima mão eu tô no low jack com par de dama, eu aumento para 12. O jogador na minha esquerda, o botão, o small blind e o big blind pagam. Então 5 jogadores
vem um flop de 10-4-2 com 2 de espada e eu tenho a dama de espada. Esse flop é ótimo pra gente, a gente perde pra muito poucas mãos, o que é muito bom pra gente, já que tem 5 jogadores nessa mão. Eu vou C-betar aqui, com certeza. Eu C-beto pra 35, que é um pouco menos de 2/3 do pote. Só o hijack paga, e o turn é bem ruim, mas é interessante também. É um rei de espadas. Agora a gente tem o flush draw semi-nuts, e a gente também tem um par de dama, só que o rei ainda assim é uma carta acima da dama, e ele poderia ter um rei. Eu decido da mesa aqui, e provavelmente pagar, se ele apostar. E é exatamente isso que acontece. Ele vai all in bem rápido, de 133 dólares. Aqui eu tenho que pagar 133 dólares para um pote que tem 263. Para esse call ser lucrativo, a minha equidade média tem que ser pelo menos 34%. E se ele já tiver o flush, que não seja de as, a minha equidade vai ser 22%. Enquanto se ele tiver só um as de espada, a equidade dele vai ser mais ou menos uns 30%, até um pouco menos. Então esse call seria altamente lucrativo. Se ele tiver um rei, a minha equidade vai ser mais ou menos 22%. E aí esse call não seria lucrativo, porque seria menos do que os 34%, 33,58% que eu preciso. Se ele já tiver um flush com as, eu já tô morto aqui. Então, botando tudo isso na conta, também levando em consideração que eu quero ter um showdown desse cara, eu decido pagar pra ver, e ele mostra rei e 3 off. Ele pagou o meu bet no flop com rei e 3 off, sabe Deus por quê, e eu fico muito feliz com esse call, sinceramente. Tipo, nessa hora ele deu sorte e acertou o rei, só que eu quero jogadores que tomem decisões ruins no jogo, e essa decisão dele com certeza foi uma decisão muito ruim, o que é ótimo pra gente, mas nesse caso a gente tá jogando só por uma dama ou por uma espada, e infelizmente pra ele a espada veio e a gente ganhou essa mão, mas sinceramente pra mim isso nem importa. O que importa é a qualidade das minhas decisões e a qualidade das decisões dos caras que eu tô jogando contra. Eu não sou o tipo de jogador que fico tendo um ego muito grande e querendo jogar contra os melhores jogadores do mundo pra ganhar dinheiro. Assim, se eu jogasse contra esses caras ia ser interessante, mas pra ganhar dinheiro é muito melhor jogar contra um cara desse que paga o meu C-bet no flop com rei 3 off, sabe Deus por quê, do que um cara que sabe jogar, que é balanceado, que sabe blefar, enfim. E a gente ganha essa mão e vamos pra próxima. 1h20 de jogo, ganhando 277 dólares. A próxima mão eu vejo As e 6 naipado do botão. O low jack entra de limp. Eu decido dar limp também. A maioria das vezes eu vou aumentar, mas dessa vez em particular eu decidi dar limp em posição com a mão que é forte pós-flop. Se o small blind ou big blind decidirem aumentar, eu vou pagar e jogar em posição com a mão que eles não acham que eu tenho. O small blind completa e o big blind dá check. Então 4 jogadores, veio um flop de As, Duque, Duque com 2 de paus. Eles dão mesa pra mim e porque eu não acho que eu vou conseguir tirar 3 streets de valor no flop, turn e river, eu prefiro dar check behind e de novo esconder a força da minha mão. Então é isso que eu faço, eu dou check. O turn é um 3 de espada e agora o low jack aposta 8 dólares. E aqui eu vou pagar e jogar em posição. Todos os outros jogadores desistem e a gente vai heads up para um river que vem uma dama de espada. Agora ele dá check pra mim e eu vou apostar por valor aqui. Tem uma chance relevante que a gente tá empatando essa mão. Se ele tivesse qualquer as X que fosse menor do que a dama, a gente estaria empatando porque o kicker não jogaria nas 5 cartas que tem que fazer um jogo. Então agora quando ele dá mesa, eu vou apostar por valor e existe a chance da gente estar empatando, como eu já falei. Eu aposto 15 dólares e ele paga, e acabou que a gente não tava empatando. Eu não sei com que ele pagou, mas a gente acabou ganhando essa mão. E a próxima mão a gente tá no cutoff com rei e dama naipado. 2 pessoas dão limp antes de mim, e aqui eu aumento pra 12. E geralmente eu vou aumentar mais alto que isso, mas com rei e dama naipado, eu prefiro fazer um sizing menor pra deixar um valor mais convidativo para as pessoas que têm uma mão meio ruim, tipo rei valete, rei 10, rei 9, rei 8, rei 7, naipado, dama 10, dama 9, dama 8, naipado, que todas essas mãos são mãos que eu tô dominando com a minha mão, e eu quero que essas mãos continuem na mão para caso elas acertam um par, de preferência que seja o mesmo par que o meu, mas eu tenho um kicker menor que eu posso fazer dinheiro neles, e também essa mão rei dama naipado desenvolve muito bem pós-flop, e eu quero jogar contra eles em posição, então por isso que eu faço esse sizing. Só o TG paga, e o flop vem 9-4 duque com 2 de ouros. Eu tenho 2 overs e um flush draw aqui, então a gente tá gigante nessa mão, mas a gente não tem um jogo feito ainda. Então quando ele dá mesa, eu vou apostar, e se ele desistir, tá ótimo. Se ele pagar, tá bom também, que a gente tem uma equidade grande. E ele paga, só que nessa hora quando ele pagou, eu senti um pouco de força nele. E eu senti que esse cara, por ser um cara que parecia ser bem sucedido, parecia não tá nem aí pro dinheiro dele, quando vem o valete de copas e ele dá mesa pra mim de novo, geralmente eu vou apostar, porque eu tô jogando pelo 10, eu tô jogando pelo ouro, eu tô jogando pelo rei, pela dama, então eu tenho vários outs
que podem vir e que podem me fazer ganhar essa mão, mas eu também quero que ele desista porque eu ainda não tenho um jogo feito. Mas porque eu senti que esse cara não ia desistir tantas vezes quando eu apostasse, em vez de apostar, eu decidi dar mesa e ver o River em posição. O River veio um As de espada, que é uma carta muito melhor pro meu range do que pro range dele, porque eu aumentei pré-flop, então eu tenho muito mais mãos com As X no meu range do que ele. Ele dá mesa pra mim de novo, e nesse mesmo momento eu simplesmente senti que não era uma boa hora pra eu blefar esse cara. E em alguns spots no poker, a sua intuição vai te falar uma coisa e a teoria vai falar outra, porque esse As, ele é melhor pro meu range. Então, quando ele dá mesa, muitas vezes eu posso querer representar esse As pra blefar e fazer ele desistir de mãos tipo 9x, tipo um par de 7, um par de 6. Só que eu senti que não era o momento, então eu também dei check behind e ele mostrou As e 9 off. Então ele tinha dois pares, a gente acabou economizando nessa mão, porque nesse flop a gente vai botar muito dinheiro na mesa e ele não vai desistir, já que ele tinha As e 9. No turn, duvido que ele desista também. Então no River, quando vem o As e eu aposto de novo, eu ia perder esse dinheiro. E por coincidência do destino, eu acabei não perdendo tanto nessa mão. E a próxima mão eu tenho 4-2 naipado do botão. O hijack aumenta para 15. E aqui eu decidi fazer uma coisa que raramente eu faço, que é tribetar essa mão do botão. Mas eu decidi tribetar $42 e eu acho que era melhor na época ter tribetado mais alto, ter tribetado algo em torno de 50, para não deixar um valor tão convidativo para ele pagar, porque os cassinos nos Estados Unidos não cobram rake pré-flop. Então se ele desistisse, eu ia ganhar o pote sem pagar rake, sendo que se ele pagar, a gente vai ter que pagar rake, sendo que eu não tenho um jogo tão bom. Então eu prefiro fazer um size maior para não fazer um valor convidativo para ele pagar. E do nada, o Small Blind decidiu pagar essa mão. E isso é horrível pra gente, porque a partir do que ele decide pagar, isso mostra muita força da parte dele. Então, porque ele demonstrou muita força, eu vou tender a blefar muito pouco contra esse cara, porque ele demonstrou força pré-flop, então ele pode ter vários jogos muito bons aí. O hijack desiste e a gente vai heads up contra o Small Blind para um flop que vem 10-9-7 Rainbow. Ele dá mesa pra mim e esse flop não é bom pro nosso range, porque eu teria muito As e Rei, As e Dama, As Valete, Rei Dama, Rei Valete. Então, quando ele dá mesa, eu vou tender a não apostar. Enquanto se esse flop fosse As, Rei e Duque, talvez eu apostasse aqui. Porque eu acho que o range dele de call do Small Blind vão ter muitos pares na mão dele. Coisas assim, que no caso, As e Rei 2, por exemplo, eles não iam gostar desse flop. Mas não foi o caso, então quando ele dá mesa pra mim, eu decido dar mesa também. O turn a gente ganha um pouco mais de equidade, que vem um 5 de paus. Agora a gente tem um flush draw. Ele dá mesa pra gente também. E em vez de apostar, eu decido dar mesa de novo e realizar minha equidade, vendo o River. E tomara que venha um pause e a gente faça flush. O que não acontece. O River é um 3 de ouros. E agora a gente tem a pior combinação possível nesse jogo, que é 4 Duque, que no caso seria 4 High. E existe uma estratégia no poker, que é até a estratégia do Doug Polk, que é um cara dos Estados Unidos bem conhecido, é que ele, por ele ter mãos de valor no range dele, ele também gosta de inserir bluffs para continuar balanceado. E as mãos que ele geralmente decide usar como bluff são as piores combinações do range dele. E como essa é uma das piores combinações do meu range, eu decidi apostar por bluff. E nesse caso, eu decidi fazer um size bem diferente aqui. Eu decidi apostar 32 para realmente fingir que eu tenho bastante valor. E apostar 32 para um pot ser em 105. E para esse bluff ser lucrativo, ele só tem que passar em torno de 25 a 30% das vezes. Então, eu apostei 32. Então, se ele foldar só 30% das vezes, esse bluff já vai ser lucrativo. Por isso que eu fiz esse valor. E ele acabou foldando. E eu mostrei para ele o meu jogo, porque antes ele tinha blefado um cara e tinha mostrado o jogo, mas eu nem recomendo que vocês façam isso. É muito melhor você simplesmente não mostrar seu jogo. A próxima mão eu tô em posição média da mesa, com As e Rei naipado. Eu abro o jogo para 15, o low jack paga, e logo depois o cutoff tribeta para 55. Aqui eu vou forbetar com certeza, a questão é quanto. O stack efetivo do cutoff é 355, então eu poderia chumbar o win aqui, só que como o low jack tá do meu lado e ele tem 500 e pouco no stack dele, se eu chumbasse, demonstraria muita força. O que não é bom, eu não quero demonstrar muita força nesse caso, quando eu reaumentar. E eu quero tirar valor de mãos piores que a minha, tipo As e Dama, As Valete. Então, em vez de ir ao win, eu decidi forbetar para 155. O low jack desiste. E o cutoff vai ao in de 355. Não é a situação ideal, mas eu tenho que pagar 200 aqui para um pot que tem mais de 700. É um easy call aqui. Então eu pago. Eu espero que ele não tenha As, As nem Rei, Rei. Que se ele tiver algo menor que isso, a gente tá flipando no mínimo. O bordo é horrível. Tem poucos bordos pior para As e Rei do que esse que veio. E ele mostra Valete, Valete e ganha a mão. Nesse caso, a gente tava praticamente flipando. Eu faço um buy-in de $25 a mais para voltar para 400. Eu tô perdendo $41 até agora. A próxima mão eu vejo As e Dama
off do botão. O hijack aumenta pra 10 e com certeza eu vou tribetar aqui. Ela paga e ela é uma mulher que eu já joguei várias vezes contra ela e ela parece ser bem sábia e jogar bem poker. O flop vem as dama duque, tudo de espada. Ela dá mesa pra mim, eu vou apostar aqui. Eu aposto 25 e ela paga. O turn é uma carta que não muda nada. Um 4 de copas. Agora ela dá mesa pra mim de novo. Do you play like 300? Yeah, right? Yeah. Thank you. O stack efetivo dela tá em 300, então eu vou apostar um valor que eu arrume o size certo pra poder ir all-in no river. Então eu aposto 76, ela paga. E agora tem uma pergunta importante pra se fazer. Será que ela jogaria desse jeito com o flush? Eu acho que não. Então quando o river vem um 7 de ouros, que não muda nada, se eu tava ganhando no flop e turn, eu tô ganhando no river. E se eu tô ganhando, eu quero apostar por valor. Então agora que ela tem mais uns 230 no stack dela, quando ela dá mesa pra mim, All in. eu vou all-in e é isso que eu faço. Top 2. Ela paga e mostra As 2 naipado. É um cooler grande aqui nesse flop, porque As Dama Duque, sendo que eu tenho As e Dama e ela tem As e Duque, é bem difícil escapar. E a gente acaba ganhando essa mão e tirando o máximo de valor possível. Wow. Do you remember one hand that we played? It was king versus kings. Yes, and I flushed it. So we're fair. We're fair now. Cara, e quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu era um cara muito inocente, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa muito verdadeira, mas nos Estados Unidos eu peguei muita porrada por causa disso. Por exemplo, agora, eu acredito que foi um erro que eu fiz de fazer esse comentário, mas pelo menos essa mulher levou na esportiva, ela era uma mulher bacana, só que ela é minoria lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a maioria das pessoas é muito educada, todo mundo é educado. Mas, cara, não dá pra confiar nas pessoas de lá, entendeu? O brasileiro, ele é mais honesto e sincero nas relações dele, no caso, tipo, se eu estiver falando com vocês e não gostar de vocês, vocês vão simplesmente entender que eu não gosto de vocês. Ou vocês vão entender que eu gosto de vocês. Tipo, coisa assim, entendeu? Enquanto nos Estados Unidos não é bem assim. E, enfim, fica esse comentário sobre a galera dos Estados Unidos. Eles são muito educados, mas não dá pra confiar muito nas pessoas ao teu redor. A próxima mão eu tô no hijack com par de rei e eu aumento pra 12. Só o Big Blind paga e a gente vai heads up pra um flop que vem dama, valete, 9 com 2 de copas e eu tenho rei de copas. Esse flop não é horrível pro meu range, mas acerta bastante vezes o range do Big Blind também. Ele pode ter dama, valete, dama 9, valete 9, 10 e 8, rei 10. Enquanto eu posso ter as e rei aqui, que erra, as e dama, as e valete, que tem top pair ou um par bom, mas ele tem mais vantagem de range, principalmente vantagem de nuts aqui, que são as melhores mãos possíveis, do que eu. Então quando ele dá mesa pra mim, eu poderia tanto apostar quanto dar mesa. E nesse caso eu decidi apostar pra 15 dólares e ele paga. O turn veio um 2 de espada e agora tem 2 flush draw no bordo. Ele dá mesa pra mim e aqui eu poderia tanto apostar quanto dar mesa de novo. Mas como ele não deu check raise no flop, eu acredito que as mãos tipo dama valete, dama 9, valete 9, 9 9, 10 e 8, todas essas mãos, elas iam tender a dar check raise. Então aqui, a chance dele estar me ganhando é muito menor do que a chance que ele tinha quando estava no flop, porque ele não deu check raise. Então aqui eu acho muito melhor apostar de novo, só que na época eu cometi um erro, que eu acredito que foi da mesa. Eu acredito que é bem melhor apostar aqui, principalmente para tirar valor até dos flush draws dele, só que não foi o que eu fiz. Eu dei mesa e acontece, a gente melhora no decorrer do tempo. E o River é uma carta que não muda nada, um 6 de ouros. Ele dá mesa e agora eu vou apostar por valor. Eu aposto 40 e ele desiste e a gente ganha essa mão. Talvez a gente pudesse tirar mais valor no turn, mas acontece. E a próxima mão eu tô no Big Blind com 2 e 3 naipado. 2 jogadores dão limp e eu dou check, porque eu tô no Big Blind. E o flop vem 7, 7, 4, Rainbow. Eu dou mesa e todo mundo dá mesa também. O turn é um 5 de ouros. Agora eu tenho 2 pontas, só que uma das minhas pontas vai poder fazer com que o 8 siga, caso o 6 venha. Eu dou mesa de novo, e agora o botão aposta 10 dólares. E eu não acredito que o range do botão seja tão forte. E como ele tá em posição e 2 jogadores deram check pra ele, e aí ele apostou pot, eu acho que ele pode ter vários bluffs aí também pra tentar ganhar os 10 dólares blefando. E aqui eu tenho 2 pontas, eu tenho a pior combinação de cartas que eu poderia ter nesse spot, que é 3 high. E aqui eu acredito que é uma ótima situação pra ir de check raise, e é isso que eu faço. E eu dou check raise pra 30
contando a história que eu tenho bastante valor. Eu posso ter 7-5, 7-4, 5-8, 3-6. Lembrem que eu só dei check do Big Blind, então eu posso ter qualquer coisa, menos os melhores jogos, porque os melhores jogos eu iria aumentar, só que esse flop, ele acaba cobrindo os piores jogos. Então, esse flop é bom pro meu range, dando check do Big Blind, e então eu faço 30. Ele folda e eu acabo ganhando essa mão. Eu troco de mesa. A mesa que eu tava não parecia mais ser tão interessante. E essa mesa parecia ser muito boa. E eu aplico seleção de mesa em Cash Game Live lá nos Estados Unidos. Porque o poker é um jogo de soma zero. Então pra você ganhar dinheiro, outra pessoa tem que perder. Então é interessante você estar num assento melhor, num lugar melhor, jogando contra pessoas piores do que jogando contra pessoas melhores. E a primeira mão nessa mesa, eu pego o par de 7 do Big Blind, o hijack, o cutoff e o botão dão limp, o que já é um ótimo sinal para dizer que essa mesa provavelmente é boa para fazer dinheiro. E aqui eu definitivamente vou aumentar, a questão é quanto. Eu decido fazer 28, porque se eles foldarem eu vou ganhar $10 limpo, se eles pagarem eu tô com uma mão que tá flipando contra muita coisa, então eu não faço um sizing tão convidativo para a pessoa pagar por causa disso. Eu faço 28 e só o hijack paga. O hijack é uma mulher que ela era bem gente boa, ela tava conversando bastante na mesa. Toda a mesa tava sendo bem amigável, o que geralmente é um bom sinal nos Estados Unidos, que a mesa provavelmente é boa para fazer dinheiro. Geralmente a mesa que tu não quer é o cara que tá com fone de ouvido, com uma mochila na cadeira e, enfim, grindando lá. Tipo eu, inclusive. O flop vem valete 9 duque com 2 de copas e eu tenho 7 de copas. Eu decido betar 21, que é 1/3. E eu acredito que eu deveria betar mais alto para fazer um valor menos convidativo para ela pagar. Então eu acho que eu poderia fazer 2/3 aqui, tipo 42, mas não foi o caso. O turn é um 2 de paus, ela dá check e eu dou check também. E o river é um 2 de ouros. E agora, qualquer par faz um full house. E ela pode ter alguns pares ali, mas eu não sei. Eu dou mesa pra ela de novo. E ela rapidamente vai all in pra $56. E pra esse call ser lucrativo, eu tenho que estar certo mais ou menos 26% das vezes. E honestamente, as únicas mãos que eu tô ganhando são flush draws, que erraram o flop. E straight draws, que erraram o flop também. Tipo, dama 10, 10 e 8, flush draw com copas. Porque, lembrem, eu apostei no flop. E ela pagou. Então, ela pagou por uma razão. E essa razão pode ter, ela tinha um par, que agora é um full house, ou pode ser, ela tinha um flush draw ou um straight draw, que agora errou, e ela decidiu ir all in por bluff. E quando eu tava pensando no que fazer, ela começou a conversar comigo. You're gonna make the vlog. Maybe. Most likely. Okay, I'm sorry. I didn't mean to do it like that. No, it's fine, don't worry. I didn't mean to say it like that. I have a full house. I do have a full house. Oh yeah? Better one. Oh my god. Please don't lie to me. I won't lie to you. This is not poker, right? I won't lie to you. Oh my god. This already happened, you know? Like, oh my god. Send money when you put it in your blog. Send money. That's my name. Send money. Send money. CYNTMONEY. Send money. Okay, I'll believe you, but this already happened. The woman said she had it, I folded, and she didn't have it, you know? She lied. Call or don't call. Bluffing is different than lying. Call or fold. That's all I don't think bluffing and lying are the same thing. Call or fold. I'm a show. Just Oh like my god. law. I had sevens. E eu acabo desistindo e ela tinha o valete, então o fold acabou sendo bom. E foi um prazer jogar contigo, Synth Money. A próxima mão eu vejo par de 10 e tem 2 limpers antes de mim. Essa mesa é ótima. Eu aumento para 17. Eu faço um pouco mais alto do que eu normalmente faria, porque eu já entendi que essa mesa vai pagar. Então eu quero tirar o maior valor possível nessa street de aposta. Os 2 limpers pagam e o flop vem rei 5, 2 com 2 de espada e eu não tenho o 10 de espada. Eles dão mesa pra mim e eu vou apostar aqui pra proteger minha equidade. Eu faço 25. Só o UTG mais 1 paga e a gente vai heads up pra um turn que é muito ruim pra minha mão, mas não é dos piores pro meu range. Na verdade, esse turn é bom pro meu range, aumentando pré-flop e cebetando flop. Ele dá mesa e eu poderia decidir transformar a minha mão num bluff e apostar, mas não foi o que eu fiz. Eu decidi dar mesa de novo e o river veio horrível de novo. Agora foi um 8 de espada. E qualquer espada tem um flush, e eu tenho par de 10, mas tem 2 cartas acima do meu par no bordo. Ele dá mesa pra mim, e eu dou mesa também. E ele não queria mostrar a mão dele, ele tava demorando muito, então eu mostrei primeiro, e ele conseguiu mucar a mão dele. Só que quem deveria mostrar primeiro é ele, mas eu decidi
ser gentil com ele e fazer isso. A próxima mão eu tô no Small Blind, 254 limpers antes de mim. Sacanagem. 4 limpers antes de mim. Essa mesa é ótima pra fazer dinheiro. E eu decido aumentar pra 29 dessa vez. Eles foldam até que o cutoff decide ir all-in de 119. E a jogada dela não faz sentido. Porque primeiro ela foi de limp, pré-flop. Aí quando eu aumentei, ela vai de all-in. Então aqui eu acho que é um call bem fácil. Mesmo que eu esteja perdendo pra algumas coisas. Mas enfim, não faz sentido a jogada dela. E eu tenho um jogo bom demais pra desistir de pagar $90 para um pot que vai ter, enfim, quase 300. E eu pago. Most likely that's gonna be the last hand of this episode. Okay. Do you mean it? I'm kidding. Good luck, me. Not up to me anymore. I hope the best hand wins. Go ahead. Oh my god. Wow. Look at this. That's hand. The best hand won. That's nice. Se vocês não entenderam, ela tinha 10-10 e eu tinha 9-9. E nós dois acertamos uma trinca. Mas que bom que ela ganhou, feliz por ela. E a gente perdeu essa mão. 4 horas e 20 minutos de jogo, ganhando $145. E no fim eu ganhei $150 nessa sessão. E agora eu tenho uma coisa importante para falar sobre os jogos de limite baixo lá nos Estados Unidos, tipo 1-2, 1-3. Os jogos mais baixos do cassino, talvez o que eu vá falar faça sentido vocês ouvirem. Bom, galera, fim de sessão aqui. E você sabe uma coisa que tem passado pela minha cabeça muito ultimamente? E eu nunca falei isso antes e eu acho que hoje é um dia bom para falar isso para vocês. É impressionante o quão firme e consistente é o meu gráfico jogando 1-2, 1-3, 2-3. E não é hoje, não foi mês passado. Foi nos últimos 2, 3, 4 anos. E isso me faz pensar, às vezes, tipo, por que eu quero tentar jogar 2-5, sendo que eu tô ganhando dinheiro tão tranquilamente e com pouca variância no 1-3, 2-3. E galera, agora sou eu, 2 anos depois, 3 anos depois, eu já entendo melhor o porquê isso estava acontecendo. Nessa época, o meu jogo ele não era tão baseado no GTO. E hoje, o meu jogo pré-flop, principalmente, é completamente baseado no GTO. Tipo, eu sei os ranges de mão que eu devo jogar, eu sei os sizings que eu devo fazer. Então, só no pré-flop eu já ganho muito dinheiro da galera no 2-5, 5-10, 10-20, enfim. E no pós-flop eu sou melhor que eles. E a minha decisão de mãos que eu vou jogar pré-flop já me ajuda muito no pós-flop também, porque eles estão jogando com uma porrada de merda enquanto eu tô selecionando mãos boas para jogar. E é por isso que no 2-5, 5-10, naquela época, eu não tinha tantos bons resultados assim. É porque o meu jogo ele era muito explorativo. E o jogo explorativo ele é muito bom pro 1-2, 1-3, 2-3, porque a galera ela é muito ruim, então ela desvia muito do GTO. Então contra pessoas que jogam de um jeito muito diferente do GTO, GTO não é a melhor maneira de jogar contra as pessoas. Muito pelo contrário, a melhor maneira de jogar contra as pessoas é um jeito mais explorativo, que era o estilo que eu tinha. Quando eu jogo um 3, o meu gráfico vai pra cima, tipo, tranquilamente, consistentemente. E o que faz ter uma maior variância no meu gráfico é tipo, tá, eu jogo vários potes, eu vou ganhando, aí eu me envolvo num pote grande, que eu posso ganhar 300, 400, 500 dólares, ou eu posso perder 300 dólares. E aí, por aí vai. E isso entra na minha cabeça, tipo, cara, o que eu deveria fazer? Eu deveria ficar jogando um 3, tranquilo aqui, ganhando dinheiro, ou começar a jogar mais alto? Enfim, é um pensamento que tá na minha cabeça aqui, e eu queria compartilhar com vocês. E quando eu jogo 2-5, a variância é muito mais alta, para baixo e para cima. E no final só me dá curiosidade para entender qual jogo é melhor para mim. E enfim, eu tô sendo bem honesto com vocês, que tem algumas mesas de 1-3 que são tão boas e tão fáceis que pra mim não faz sentido ir jogar 2-5, entendeu? E eu realmente não sei o que eu deveria fazer. Então eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu realmente acredito que isso faz sentido pra vocês. Vão ter várias mesas de 1-3 que são escolhas melhores pra vocês jogarem do que o 2-5. E se forem, joguem 1-3. Não fiquem se prendendo ao ego, a falar, eu jogo 2-5 e tal. Pensem nos melhores resultados que vocês podem conseguir. E é isso que eu queria falar. Esse vai ser o fim desse episódio. Obrigado por terem assistido. Se vocês gostaram desse episódio, tem vários outros nesse canal e no meu canal em inglês, o Poker Profit. Se vocês quiserem ver mais vídeos, é só clicar em qualquer um desses vídeos na tela. A missão desse canal é te ajudar a ser o melhor jogador de poker e eu vejo vocês na próxima.